Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à questão 7 da lista 7.1 de exercícios de algoritmos em Java, que é a lista que trabalha com vetores. Crie um vetor chamado semana, com 7 elementos, já contendo todos os nomes por extenso dos dias da semana. Em seguida, pergunte ao usuário um número e apresente o dia correspondente ao número no vetor. Ou exiba a mensagem, número não corresponde a um dia da semana. Bom, essa é a nossa primeira questão da lista, que pede para a gente criar um vetor já com um conteúdo. Então isso não apareceu antes para a gente, deixa eu te explicar uma coisa. Eu posso criar um vetor, por exemplo, o nosso aqui que vai se chamar semana, e do jeito que a gente sempre fez, eu posso chegar aqui e colocar um new string, no caso com o tamanho 7. E para colocar os valores dos dias da semana aqui nesse vetor, eu poderia então chegar aqui um a um, dizendo que semana na posição 0 corresponde a domingo. E aí assim eu teria que fazer uma linha de cada vez até a última semana, né? Domingo, correto? Teria que fazer uma linha de cada vez até o último dia da semana. Mas é possível que você já crie um vetor já atribuindo valores internos a ele. Isso é feito da seguinte forma: você começa a frase ali, string, semana, colchete, igual, e aí do lado de lá você não abre mais o new, você já vai colocando os valores dentro de chaves. Como o nosso vetor ele é string, deixa eu botar assim para a gente ter mais espaço visual, como o nosso vetor ele é string, cada termo vai ter que vir entre aspas. Então, por exemplo, domingo, segunda-feira, e assim vai até o sábado. Ai, caramba. Bom, chegando ao final, você tem que fechar o... Eu esqueci aqui das aspas da sexta-feira, vamos lá. Então agora sim, chegando ao final eu tenho que fechar a chave do vetor e botar o ponto e vírgula lá, tá bom? Então, tá aí o nosso vetorzinho todo pronto. Eu vou dar um Enter aqui para ele caber na nossa área de exibição, mas ele poderia ser feito numa linha só como estava ali, tudo bem? Enfim, está aí o nosso vetor semana já com os 7 elementos. Então, quando a gente cria um vetor desse jeito, o Java já entende o tamanho do vetor. Repara que eu não escrevi aqui que ele tem tamanho 7. O Java já entendeu isso porque ele tem 7 elementos internos e já ordena a partir da ordem que eu fiz. Então, domingo está na posição 0, segunda-feira está na posição 1 e assim por diante. Tá bom? Bom, eu preciso perguntar ao usuário um número. Então, preciso de uma variável para o número, certo? Vou criar essa variável aqui, num, e vou perguntar para o usuário um número. Informe um número correspondente a um dia da semana. Bom, claro que o usuário pensa em dias da semana com valores de 1 a 7. E a gente tem que ter uma maldade aqui, porque essa questão é um vetor, e vetores começam a partir do 0. Então, o domingo está na posição 0. Quando o usuário responder 1 para você, ele está respondendo querendo o domingo, só que o domingo não está no 1, está no 0. Então, a gente tem que ter uma maldadezinha para isso aqui. Primeiro eu preciso verificar se o número é um número entre 1 e 7, porque o usuário vai me responder alguma coisa entre 1 e 7, ou se ele não responder isso, eu preciso dizer para ele que o número não corresponde a um dia da semana. Então vamos lá, se o número estiver entre 1 e 7, ou seja, se ele for maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo ele for menor ou igual a 7, isso significa que é um número entre 1 e 7, abro chave, Enter. Ali dentro desse if eu vou fazer o que é para acontecer, que é para exibir o número por extenso. E vou fazer já já. Se não, aqui nesse else eu vou colocar a frase que o número não corresponde a um dia da semana. Isso vai ser colocado simplesmente num sysout
Ctrl espaço, vou colocar a frase lá dentro. Ou seja, vou executar por enquanto aqui para a gente. Se eu colocar um número alto, como por exemplo 8, ele vai cair pelo else, ou mesmo se eu colocar um número abaixo de 1, como por exemplo 0, ele também vai cair ali pelo else. Ele só vai entrar no if quando for realmente um número entre 1 e 7. Então aqui dentro do if é que eu vou fazer a lógica toda da questão. E é uma lógica simples, preste atenção. Eu só preciso exibir o termo que está na posição que o usuário me falou. Só que eu tenho que me lembrar que a posição que o usuário pensa é de 1 a 7, mas o vetor ele vai de 0 a 6. Então, na verdade, quando o usuário me falar 1, ele quer o domingo que está no 0, ou seja, é a posição que ele falou menos 1. Se ele me falar de novo 2 para ele é a segunda-feira. Só que a nossa segunda-feira está na posição 0, 1. A segunda-feira está na posição 1. Então, quando ele me responder 2, tem que aparecer para ele quem está no 1. Então, é a posição 2 menos 1. É sempre a posição que o usuário me falar, menos 1. Então, é simples a resposta. É simplesmente, não tem fora essa questão. Essa questão é totalmente fora do nosso contexto. Né? Ela não tem nem laço. Sysalta, Ctrl espaço. E eu vou colocar aqui o vetor semana. Se eu simplesmente colocar na posição num, ele vai informar um número a mais, né? Um dia a mais, né? E não o dia exatamente que o usuário quer. Então é num menos 1. E se o usuário falar um número fora disso, vai cair aqui pelo else. Então vai ser simplesmente, ele vai me dizer o número e vai aparecer o dia correspondente. Só isso. Já está pronta a questão. Olha que lindo, ó. Informa o número correspondente ao dia da semana. Eu quero ver a quarta-feira. Então eu acho que quarta-feira é o dia 4, correto? Então, opa, tá lá, quarta-feira. É isso que a questão pediu, só isso. Tudo bem? Então tá aí mais uma questão concluída. Deixa eu te mostrar aqui que temos chaves a mais aqui no final. Enfim, essa aqui é o fim do else, né? E aqui embaixo tem as duas chaves normais do código. Então tá aí mais uma questão concluída. Obrigado e até a nossa próxima questão.